Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui o primeiro álbum solo de um integrante de uma banda conhecida, do Pink Floyd no caso, e talvez seja o membro mais discreto do Pink Floyd, da formação clássica do Pink Floyd, que é o tecladista Richard Wright. Então, vou falar aqui desse álbum aqui, Wet Dream, 1978. Edição bem simples. Uma capa até bonita, eu gosto dessa capa aqui, produzida pela Hipgnosis, aquela famosa empresa que se especializou em capas de disco, principalmente de artistas de rock progressivo. E esse é um disco aqui pautado principalmente pela melancolia, ele tem um tom melancólico bem evidente. O que não é para menos, aqui em 1978, o Richard Wright estava se separando da sua primeira mulher, a Juliette Wright, que inicialmente era Juliette Gale, que chegou até a participar não do Pink Floyd, mas de grupos pré-Pink Floyd, como o Sigma Six, onde ela conheceu o Richard Wright, inclusive. E também porque em 78 já o Roger Waters já tinha assumido o controle aí do Pink Floyd, o The Wall estava por vir, e o Richard Wright se ressentiu bastante dessa tomada de poder absolutista aí do Roger Waters dentro do Pink Floyd. Mesmo no Animals de 77, do ano anterior, o Richard Wright não contribuiu muito com o álbum. É de se ver como que os teclados dele nesse álbum estão bem mais discretos do que estavam no Dark Side of the Moon ou no Wish You Were Here principalmente. Então, esse aqui foi meio que uma válvula de escape para o Richard Wright desabafar. Ele devia estar passando por algum momento bem complicado na vida dele, com uma separação, que nunca é um processo fácil, e também com a perda de certa forma, a perda de prestígio dentro da própria banda da qual ele foi um dos fundadores. Então aqui temos 10 faixas, aqui das quais 6 são instrumentais e 4 com letras, onde o Richard Wright canta todas elas. Eu gosto bastante das composições do Richard Wright no Pink Floyd, em especial Summer 68, que talvez seja a minha preferida dele, lá do Atom Heart Mother. E aqui ele não decepciona nos vocais também, ele tem vocais bem sentidos, também apesar de um pouco contido, mas você sente toda ali, como eu falei, a melancolia que está presente no disco de forma tão evidente aqui. Então já começa com uma instrumental Mediterranean Sea, onde ele até fica evidente que na capa, a paixão dele pelo mar, por veleiros. Ele chegou até a comprar uma ilha na Grécia, quando o Dark Side of the Moon estourou o mundo afora. Então ele sempre foi apaixonado pelo mar, apaixonado por velejar. Então Mediterranean Sea é uma homenagem ao mar Mediterrâneo, evidentemente, apesar de grafado diferente aqui. Depois, para mim, a melhor música, Against the Odds. Aqui todas as canções foram compostas pelo Richard Wright, mas aqui nessa Against the Odds as letras são da esposa, ex-esposa dele, a Juliette Gale, ou Juliette Wright, como ela está acreditada aqui. E já fala bem sobre esse clima de separação mesmo, que como a letra diz, eu não quero mais brigar, não quero mais, quero paz simplesmente. E a música poderia perfeitamente estar num álbum do Pink Floyd. Essa Against the Odds não deve nada aos grandes momentos do Richard Wright no Pink Floyd. Depois temos Cat Cruise, mais uma homenagem aí a veleiros, a navegação, também uma faixa instrumental. Summer Elegy, uma música também que eu gosto bastante e que também vai na mesma toada de Against the Odds, aqui já com a letra do Richard Wright. Waves também, onde aqui a gente tem uma guitarra predominando, ao contrário das outras que tem os teclados predominando na música. E vale a pena falar um pouco aqui da banda que acompanha o Richard Wright aqui. A gente tem o guitarrista Snowy White, que chegou a funcionar como músico de apoio do Pink Floyd na turnê do Animals. Temos o baixista Larry Steele,
o baterista Reg Isadore e principalmente uma figura importante aqui, o saxofonista e flautista Mel Collins, que era do Slap Happy, aquela banda do Rockin' Opposition, aqui dando uma mão ao Richard Wright. E ele também, não, desculpa, o Mel Collins não foi do Slap Happy, coisa nenhuma, tô falando besteira aqui. O Mel Collins ele chegou a tocar no King Crimson, desculpa, eu confundi com Anthony Moore. Mas então o Mel Collins também requisitadíssimo músico de estúdio britânico, dando uma mão aqui para o Richard Wright. Em Waves aqui que a gente tem mais destaque é na guitarra do Snowy White, justamente. Depois tem outra música Holiday, essa com letras também. Também é uma música que você sente ele um pouco cansado, um pouco abatido aqui. O vocal dele passa essa impressão pra gente. Depois temos duas instrumentais seguidas, Mad Yannis Dance e Dropping From The Top. Essa última Dropping From The Top é que eu destacaria negativamente aqui. É um dos escorregões que dá aqui, porque o clima de melancolia é quebrado justamente nessa canção e na que fecha o álbum, que eu vou falar dela mais pra frente. Que já é meio funkeada, tem alguns toques meio swingados que destoam do restante das canções. Depois Pink Song, outra grande canção também com vocais e letras do Richard Wright. E para fechar, Funky Duh, como eu falei, assim como Dropping From The Top, ela é mais funkeada, ela é mais... não chega a ser dançante, não diria que é dançante, mas ela destoa bastante do clima estabelecido pelo disco. Ele tem um clima meio aconchegante, como eu falei, meio melancólico. E essas duas músicas aqui, Dropping From The Top, que é a oitava, e Funky Duh, a 10ª, distou um pouco disso. Mas nada que comprometa o resultado final do disco. Esse é o meu álbum preferido, o álbum solo preferido de um integrante da formação clássica do Pink Floyd. Claro, excluindo os álbuns do Syd Barrett, que eu considero simplesmente geniais, mas dos 4 que ficaram famosos no Pink Floyd, ou seja, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, é o meu preferido álbum solo desses 4 integrantes aí do Pink Floyd. Dei uma chance a Wet Dream, do Richard Wright. Ele sempre teve um perfil mais low profile dentro do Pink Floyd, mas, como eu falei, mais discreto, pouco aparece. Chegou até a ser comparado ao George Harrison nos Beatles também. Mas merece uma chance aqui esse álbum de estreia dele. Depois foi saído do Pink Floyd, na verdade, né? Durante o The Wall, durante as gravações do The Wall. Apesar de ele participar da turnê, mas como músico convidado, como músico contratado, na verdade. Ele lançou um álbum em parceria com Dave Harris, um compositor meio obscuro, e fez um álbum chamado Identity. E o duo do Richard Wright com o Dave Harris chamou Z, mas esse álbum realmente não vale a pena ouvir. Eu já ouvi na internet, mas esse aqui não... Até o Richard Wright renega esse álbum. Isso foi em 84. E depois que o Pink Floyd se reagrupou e o Richard Wright foi alçado à condição de membro efetivo do grupo, o que não aconteceu no Momentary Lapse of Reason, diga-se de passagem, só no Division Bell. Depois do lançamento do Division Bell e do Pulse também, aquele ao vivo, que ficou famoso pela luz do pisca-pisca. Aí ele lançou o segundo álbum solo realmente dele, que é o Broken China, muito mais eletrônico, tem muito mais experimentações eletrônicas, mas também interessante também. Ali é sendo como Rick Wright e aqui como Richard Wright. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!